Vou usar também nesse sombreado um pouquinho do azul, azul bebê também, aquele tom bem clarinho, tá? Então, com o azul, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a cor verde, tirar o excesso e dar uma sombreadinha, ó. Somente um pouquinho, eu posso até passar um pouquinho em cima aqui, na borda da cesta, né? Não tem problema, tá? Olha, é só uma sujeirinha, ó, para incorporar um pouquinho mais as cores, né? Para unir as cores uma com as outras, ó. Com o azul bebê, bem suave mesmo, ó. Pouquíssima tinta, né? Não coloca muita tinta, ó. Vai se divertindo, vai rodando a baiana, né? Olha o pincelzinho, ó, maluquetezinho, né? Que vai, ó, imagina aí, imagine você bailando, valsando, né? Você vai criando uma nuvem, uma atmosfera para essa pintura. É o método Pintando com Liberdade, então é com muita liberdade mesmo. Ó. Com o tonzinho do rosa chá, eu tirei também o excesso, ó, e vou colocar, adivinha o que? Um tiquinho também do rosa, ó, nesse fundinho, nesse sombreado, para criar mais uma atmosfera, né? Para combinar aqui com a rosa, né? Tirei um pouquinho mais forte desse lado, que é o lado da sombra, e deixei mais clarinho para cá. Então, quando você está pintando com o método Pintando com Liberdade, não tem espaço para tristeza, viu, gente? Não tem espaço. Ó. Você vai pintando de uma forma bem livre. Você para você construir a tua pintura. Reservei o espaço, ó, de todos os elementos. Cada elemento já está com seu espaço reservado. A cesta, as folhas, as rosas e os botões. Fiz também aqui um pouquinho do chão, já bem esfumaçadinho. Vamos continuar fazendo o esqueleto da pintura. Continuando o esqueleto da pintura, o fundo, agora ó, com o mesmo pincel número 14, a cor sépia, vou pegar tinta ó, no canto do pincel e vou escurecer ó, o canto da cesta. Vendo, ó, com o cantinho do pincel, eu vou depositar a tinta ó, e vou esfumaçar. Tá vendo, ó? Depositei e esfumacei. Olha bem no desenho, né? Dá para você ver ainda o risco. Então, é com a cor sépia agora, olha, você define o risco, né? Você vai definir o contorno, né? A boca da cesta, olha, você vai de cantinho a cantinho escurecendo com a cor sépia, ó. Vai escurecer também, ó, o que fica por baixo, você escurece. Nesse cantinho aqui, ó, você vai traçar, ó, um ponto reto aqui, ó, olha só, ó, tá vendo? Do cantinho lá para baixo, ó, e vai esfumaçar. Esfumaçou, aí você esfumaça do outro lado também. Esfumaça tudo. Aqui também, ó, você vai descer uma linha reta escurecendo, ó. Olha lá, tá vendo? Do cantinho da alça, dos dois cantinhos da alça, ó, você escurece também, ó. Ó, sente só que você pode fazer isso, ó, de uma forma bem leve mesmo, ó. Pô, não precisa deixar parada a pintura, né? Deixa esfumaçado. Aqui nesse canto também, ó, você vai descer, ó, uma linha reta e vai esfumaçar, ó. Esfumaça tudo. Isso. Tudo. E vamos escurecer aqui as folhas, né? As folhas a cesta está por baixo das folhas, tudo que está por baixo a gente escurece. Então, ó, vou fazer ali mais o cantinho. Aqui também, ó, tem folha
que tá por baixo, né? A cesta aqui também está por baixo das folhas. Se está por baixo, você escurece. Escureceu, o que que você faz? Esfumaça. Vou usar agora um pincel número 10, tá vendo? Ele também tá novo, não é muito cortado, né? Nem muito lixado, para detalhar um pouquinho mais a cesta. Com a cor sépia, eu vou marcar essa faixa que a cesta tem, que é a primeira, essa faixa mais clara, ó, ela contorna toda a cesta. Então, ó, vou escurecer, ó, vou passar, pego a tinta ó, no lado do pincel e vou, ó, defino aqui, ó, e aqui, ó. Só passo, marquei, né? Aqui também, ó, vou definir. Olha que você não precisa de ficar alisando muito, ó. Você pode esfumaçar bem, desde que você deixe, ó, um espaço mais claro. Deixou o espaço mais claro, tá tudo bem. Aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, que fica por baixo, que a alça está atrás, também você escurece, né? Lembra, tudo que fica por baixo, você escurece. Aqui, ó, na dobra da alça, vou escurecer e vou esfumaçar. Ó, não precisa querer deixar tudo certinho. E vou continuar traçando, ó, o mesmo espaço, ó, em toda a cesta, seguindo o desenho, né? Dentro do desenho, dentro do risco, ó, você tem essas linhas paralelas, nessas linhas lado a lado aqui, que é a trama da cesta. Olha lá, vendo? Ó, você passa e esfumaça. Não precisa ficar deixando isso certinho, combinado? É para ficar assim mesmo, ó, esfumaçado em todos os lados da cesta, lá, acompanhando aquela primeira que você fez, ó, passa e esfumaça, tá? Espalha a tinta, ó, olha, ó. Pega no cantinho, né? Ela veio aqui, continuou, tá vendo? Tem que continuar. Então, aí você esfumaça, não deixa parado, tá? Ó, tudo esfumaçado. Aí você vai construindo o esqueleto da tua cesta. Esse lado aqui da cesta, ó, ele tá no lado da sombra. Esse canto aqui, ó, é tudo lado da sombra. Se é o lado da sombra, ele é escuro, né? Tudo que fica na sombra fica mais escuro, ó. Então, eu vou escurecer também, ó, e vou esfumaçar. Olha lá, escureci, ó, e esfumacei. Você tá vendo? Aí você já vai construindo, ó, a tua cesta. Esse lado aqui é o lado da luz, ó, então vou deixar mais claro. Nessa etapa do esqueleto, você vai pintando com muita liberdade, porque você não define nada, você vai colocando e esfumaçando. Com o sépia, agora eu vou marcar os espacinhos, ó, da trama da cesta, ó. Coloquei o sépia, ó, e vou esfumaçar, tá vendo, ó? E vou intercalando, tá? Até você pode, ó, colocar um sim e um não, né? Aqui também, olha lá, né? Coloco, ó, e esfumaço, ó, em todo, fazendo tipo uma parede de tijolinho, ó. Olha lá, você vai intercalando, né? Um sim, um não, e aí você constrói, é como se fosse, ó lá, uma parede de tijolinhos. Acompanhando, ó, sempre é reto, tá? Não põe muita tinta para você poder esfumaçar. Mesmo aqui, ó, nesse lado aqui, ó, você acompanha aqui, ó, reto, tá? Não faz deitado, não. Tem que ser retinho. Então,
Então, aqui, ó, acompanhando a paredinha do tijolinho, ó, e esfumaço. Aqui também eu deixo a primeira livre, e esfumaço, coloco tipo a paredinha de tijolo. Aqui também deixo uma livre, né? Aqui quase nem vai aparecer, tá? Aqui, mesma coisa, deixo essa livre e acompanho aqui, né, ó. Uma, duas, ó. Aqui, ó, vai acompanhando, ó, a mesma trama, né? Com o rústico, ó, eu vou dar um pouquinho mais de profundidade com o rústico, ó, também, né? Esfumaçando, colocando e esfumaçando. Aqui também, vou escurecer com o rústico e dou mais esfumaçadinha, né? O lado aqui da sombra, eu posso escurecer mais um pouquinho. O que fica por baixo também, ó, posso escurecer. Vou escurecer um pouco mais esse canto, né? Para dar um pouquinho mais, ó, de profundidade. Vou escurecer aqui também, ó, a dobra é da alça. Faltando apenas, ó, o tom mais escuro para dar profundidade, que é o preto, né? Então, o preto, ó, eu vou colocar bem aqui no canto, né? Pega a tinta no cantinho do pincel, ó. Não precisa calcar, ó. É como se você tivesse, com um espanadorzinho, aí você vai, ó, espanando a tinta, tá vendo? Olha lá, como se você tivesse, ó, com uma vassourinha na mão, aí você vai dando, ó, varridinhas. Então, nesse lado da sombra, em que a cesta está um pouquinho mais escura, eu coloco o preto, tá? Vou colocar aqui também, olha lá, um tiquinho mais do preto. Nesse lado aqui, ó, eu vou colocar somente nesse cantinho aqui, ó, porque esse lado tá um pouquinho mais claro, né? Posso pôr um pouquinho aqui também, ó, mas observe que a quantidade é bem menor, tá? Até assim, nesses meinhos, assim, ó, eu posso até colocar um tiquinho, ó, mas bem, ó, olha só, tá vendo? Nem peguei tinta, é só um pouquinho, ó, e dou uma esfumaçadinha, ó, tá vendo? Esfumaça, né? Para não ficar marcado, tá? Então, se você usar o preto, usa bem pouquinho, tá? Ó, tira o excesso e onde você colocar, você esfumaça. Tem que ser bem pouquinho mesmo, tá? Até se você não quiser colocar, pode deixar sem. Só um pouquinho, ó, coloca e esfumaça. Deixando, né, a faixa mais clara e a parede de tijolinhos. Pintando assim dessa forma mais solta, ó, você vai se sentir mais segura. Não tem como não sentir mais segura, né? Vai se tornar o método, ó, tô colocando um pouquinho de marrom também, né? Olha, você tá vendo só como o método Pintando com Liberdade, ó, você vai realmente, ó, pintando com liberdade para você se sentir mais segura, ó, mais confiante, né? Para você mandar realmente o medo embora, mandar a tristeza embora, para você realmente, ó, conseguir pintar, ó, com muito mais tranquilidade. Então, quando você tiver pinta, ó, tá vendo? Eu passo pouca tinta, ó, eu posso até passar o pincel, porque a tinta vai secando, né? Sempre colocando pouquinha tinta e esfumaçando. Se ficar a tinta em excesso, ficar borrando, diminui a quantidade. Vou escurecer agora com o azul petróleo. Eu vou dar mais profundidade, eu vou reforçar a sombra aqui no lado direito, né? Porque esse lado, ó, é o lado da sombra. Então, vamos lá, ó. Com esse método,
você vai poder se tornar a grande artesã, você vai poder fazer as pinturas que você tanto sonhou, porque você pode pintar, olha lá, ó, com muita liberdade, gente. Não tem como você não aprender, ó. Vai pegando pouca tinta, né? Tira o excesso. Você vai pincelando, ó, com liberdade, vai insinuar, porque aqui eu vou insinuar algumas folhas. Essas folhinhas é cinza, né? Essas folhinhas mais claras que você tá vendo, elas estão pintadas assim. Olha só, com liberdade, ó, vai girando o pincel, você só não pode abrir muito aqui, tá? E aí o esqueleto vai se definindo. Vamos trabalhar um pouquinho o esqueleto das folhas. Vou escurecer nas folhas essa parte que contorna as pétalas. Fiz todos os contornos das folhas que estão por baixo das pétalas. Ó, em cada cantinho que tiver agora, ó, ó, eu vou escurecer um pouquinho mais, ó, onde tem cantinho. Olha só, tá vendo? Onde tem um cantinho, eu vou subir, ó, um pouquinho mais. Tá vendo? Aqui tem uns cantinhos, ó. Vou dar uma escurecida assim, geral, tá? Tá, vou escurecer. Porque é assim que funciona no método Pintando com Liberdade, ó. No escureci geral, é para você perder o medo. Com o verde pântano, agora os cantos, ó, mais profundos, ó, eu vou escurecer um pouquinho mais, ó, com o verde pântano. Vou escurecer assim no meio, tá vendo aqui no meio, ó, escureci. Aqui no meio também, ó, aqui, né? Vou escurecer por baixo, ó, e um pouquinho no meio, né? Aqui também, você pode fazer bem à vontade, ó, bem solto. Escurece, tá? Escurece o contorno, escurece, ó, cantinho mais profundo, tá vendo, ó? Ó, mas o que você precisa observar disso tudo é que você, sempre que você colocar uma outra cor, você esfumaça. Olha só, tá vendo? Eu vou deixando, ó, esfumaçado. Aqui nesse pontinho aqui, ó, tem um triângulozinho, ó, que você vai escurecer ele, ó. Pronto. Que é um espacinho que separa as pétalas aí da rosa. Eu já fiz a primeira etapa do esqueleto, ó. Vou usar, tá vendo? Só um restinho de tinta que tá no pincel. Com a cor preto, eu vou dar um pouquinho mais, ó, de profundidade aqui, ó. Nesse lado da sombra, ó, eu vou mandar vir aqui no preto, nos cantinhos, ó, para dar mais profundidade. Até aqui no meio, ó, no meio ali, é só você seguir, ó, o passo a passo de onde você coloca as cores, né? Então, olha lá, tá feito o esqueleto aqui das folhas.